Fala empreendedor, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast Restaurante Encantador. Esse é mais um episódio da nossa série de conteúdos bacanas e legais aqui que a gente está abordando, sempre focados em experiência do cliente, atendimento de qualidade e principalmente conversão e fidelização de pessoas. Então hoje a gente tem aqui como entrevistada, participando aqui desse bate-papo nosso, a Janine Trigueiros. Seja bem-vindo, Janine. Obrigada, Janine, Cássio. que é consultora, né, especialista na área de atendimento, Sim, né, já atua há algum tempo. Tem uma experiência bacana, né, Janine? Aí sim. até fora do país também, trabalhando com atendimento. Então é bacana porque tem essa visão também, né? De De várias fora. frentes, né? Isso é bom, né? Porque às Sim, vezes a gente fica tão focado aqui na nossa região, onde a gente atua, né? Que a gente não enxerga outras possibilidades. Tá bom? exatamente. Hoje vamos falar, gente, sobre um tema importantíssimo, que é justamente o que vai fazer com que haja uma boa fidelização desse cliente, né? Uma boa conversão, que é uma coisinha chamada cultura organizacional, né? Então esse é um tema que deveria ser meio que base, né? Todas as empresas precisariam, teoricamente, ter isso muito bem concebido e implantado, mas isso na área de bares e restaurantes a gente vê que ainda está um pouquinho patinando, né? Continuando. E eu queria saber de você, Janine, que você falasse um pouco, né, sobre o que é cultura organizacional, minha amiga. Bom, Acácio, esse é um assunto, né, que deveria ser, como você falou, a primeira coisa que o empresário deveria, vamos dizer assim, registrar, né, a sua cultura. Por que que você está vindo? Para onde você quer ir? Onde você quer chegar? Quem você quer que vá junto com você? E às vezes os empresários eles abrem restaurantes, eles abrem empreendimentos, eles não sabem para onde vai. Ah, eu vou fazer um sanduíche, mas por que você vai fazer? Então a cultura, além de você definir um objetivo para aquele seu negócio, você também vai gerir e ajudar a gerir as pessoas que vão junto com você, né? Sim, Para que o seu negócio cresça, para que você evolua. Então a cultura, que são todas as coisas que você quer que aconteça dentro do seu empreendimento, é o mais importante para você dar o pontapé inicial. Né? Ele tem que ir junto com a parte lá financeira, obviamente, mas ele é a coisa mais importante para que você dê início àquela todo o seu desejo, todo o seu sonho de realização. Então essa é a cultura organizacional que deveria ser, né, a primeira coisa lá para o empresário dar o pontapé inicial no seu negócio. bacana. E assim, Janine, o que é que você imagina, o que é que você vê, né, assim, atuando no mercado da consultoria, né, tendo acesso a várias marcas, né, Sim. marcas mais novas, marcas recentes, de um Sim, ano, 2 anos, mas marcas também de 30 anos, 40, sim, 50, 60 anos, né, de existência. sim, A gente sabe que existe uma coisa chamada fit cultural, né? sim, Então, ter a cultura é muito importante, claro, sim. mas de nada adianta ter um papel ali dizendo qual é a cultura se isso também não tiver implantado, né? Queria que você falasse um pouco dessa dificuldade, né? E cada vez mais, né, com a mão de obra do jeito que tá, né, escassa, com outros objetivos. Como é que tá esse fit cultural dentro dos bares e restaurantes? A cultura organizacional dentro de uma empresa, ela serve para estimular os seus profissionais, né? E Certo. às vezes, quando não tem aquilo claro, o seu profissional ele não vai junto com você. Então você tem que ter esse alinhamento do que você quer com o que o seu funcionário está fazendo e o que o seu funcionário vai fazer pela sua empresa, né? Então, o mais importante é que isso caminhe junto. E o que você falou, não dá para ficar só no papel. Então, você como empresário, você precisa demonstrar aquilo para o seu funcionário, né? Você tem que dar o seu exemplo, você que tem lá junto. Então, assim, não adianta eu dizer, olha, a partir de hoje não vamos utilizar canudo de papel, só canudo de plástico, né? Vamos usar só canudos de papel. Mas aí você posta lá no seu Instagram, você como dono, tomando um suco, um refrigerante com canudos de plástico. Então, assim, você é o primeiro a dar o exemplo, É um né? contrassenso, né? Então, não adianta você estar lá no papel escrito, favor não usar canudo de plástico, e você está fazendo o contrário. Então, as coisas elas têm que andar juntas, elas têm que caminhar juntas para que o seu funcionário, o seu colaborador, ele esteja junto com você e entenda, poxa, é importante isso para ele, é importante isso para nossa empresa, né? Então, você deixa de ser só você para ser um conjunto inteiro, Ah, né? legal. Bacana. E a gente sabe que
existem elementos, né, que norteiam essa cultura empresarial. Sim, Né? sim. Então, normalmente se divide isso, né, em quatro Né? pilares ali, né, que são missão, visão, valores e Propósito. propósito. Isso. Esse quarto aí é importante. Esse quarto Né? Que muitas vezes nem se fala, né, sobre porque ele. antigamente, né, quando você via uma empresa ou quando você estudava para uma empresa, não existia essa palavra propósito, né? Uhum. Essa palavra propósito é um pouco mais recente. Tá até um pouco desgastada, mas ela é muito importante, né? Porque é o que vai te guiar. Então, assim, esses 4 pilares são os pilares que você deve definir para sua empresa, para que ela consiga ter clareza na sua evolução. Então, a gente tem visão, a missão, que é o seu pilar principal. Você vai começar daí. Então, certo. O que você vai fazer? Para quem você vai fazer? Como você vai fazer? Então, a missão é a primeira premissa que você tem que escrever lá no papel para que você coloque em prática. A visão é a mais fácil de entender, que é visão. O que você visualiza para o seu futuro? Bacana. Eu estou vendo o que aqui para minha hamburgueria? O que eu quero com ela? Eu quero que seja o melhor hambúrguer de Salvador. Eu quero que seja o melhor hambúrguer do Brasil, porque o meu é com picanha realmente. Então, assim, a gente tem que deixar claro qual é a nossa visão para o nosso negócio. Dividindo, Janine, pode-se fazer a visão a médio, curto e longo prazo, ou normalmente a visão é já pensando Não, a gente pode desenhar de vários. É importante você ter todos os tipos, porque ninguém vai sair de uma hamburgueria dentro de um food truck para uma McDonald's, né? Ninguém vai sair de hoje para amanhã. Isso, né? Exato. Você tem que começar pequenininho e aí você vai transformando as visões conforme você vai crescendo. Sim. Então você era um food truck, agora você tem uma loja, agora você tem uma loja no shopping. Então tudo isso você pode ir desenhando dentro da sua visão, né? Você não precisa enxergar lá em cima, mas também esquecer o que está aqui embaixo. Tá? Perfeito. Aí a gente tem, eu falei da missão, da visão, temos os valores, né? Quais são os meus valores? O que eu quero mostrar para os meus clientes, para os meus funcionários e até para os meus fornecedores, para que eles entendam o que eu acho importante para a minha empresa. É não usar o papel, não reciclar os produtos que eu estou utilizando, é o não desperdício. Sim. Então, assim, quais são os valores que eu quero mostrar para a sociedade como um todo, como empresa, né? E a gente tem um dos mais importantes que eu acho, né, que vem por último, mas é o propósito, né? Por quê? Sim. Qual é o meu propósito? O que eu quero com isso? Por que eu estou fazendo isso? Da onde veio essa ideia? Qual é a minha vontade para que as pessoas entendam o que eu estou fazendo? Então, na verdade, o propósito eu chamo que é junto com o amor, né? Sim. Propósito e amor tá junto. Então, ele é uma coisa mais lúdica, né? Por que eu quero? O que eu pensei sobre a minha empresa, né? Bacana. E dentro desses 4 pilares, né, Janine, que a gente tem visto hoje, né, o que está acontecendo, principalmente nesse momento atual agora, momento de questão de inflação, mão de obra bem difícil, né, escassa, com baixa qualificação, níveis de desemprego baixo, isso também dificulta um pouco mais de questão de conseguir pessoas, né? Porque as pessoas estão conseguindo emprego e principalmente em outras áreas. Sim, então muita gente tem saído, né, da área de bares e restaurantes para trabalhar em outras áreas, que não trabalha sábado, não trabalha domingo, feriado, enfim. A gente sabe das dificuldades, que não é fácil, né, trabalhar nessa área. A escala 6x1 é dura, né? Enfim, né, então tem uma série de questões. E o que é que você tem visto dentro desses 4 pilares que está sendo hoje a maior dificuldade do empresário, né? É na questão dele desenvolver qual é a missão dele, qual é o propósito, quais são os valores, né? A questão do fit cultural, porque muitas vezes, né, ele está dizendo o valor é confiança, o valor é credibilidade, o valor é reciprocidade. E às vezes ele não tem tá isso no dia a dia, né? Com sua equipe. O que é que você vê? Qual é a maior dificuldade hoje, né, Eu acho que a maior dificuldade em relação a isso é definir com clareza, que às vezes o empresário, ele quer muito fazer algo, mas ele não define com clareza o que ele quer fazer. Certo. Porque não adianta eu dizer que vou abrir um restaurante e não saber com clareza o que eu quero com esse restaurante. Então, acho que
a missão é o pilar maior que eles Certo. devem ter com mais segurança. Porque você precisa, inclusive, né, os grandes líderes que a gente vê por aí, eles são seguidos porque eles dizem com clareza aos seus seguidores o que é que eles querem, o porquê que eles estão ali. Né? Então, assim, você precisa primeiro entender o que é que você quer, para que o outro consiga acreditar no que você está Sim, dizendo. verdade. Né? Porque não adianta eu dizer assim, ah, eu quero abrir uma hamburgueria. Tá, mas e aí? E o brilho no olho? Uhum. Por que você está fazendo isso? Qual o seu propósito? Aonde você quer ir? O que é que você quer alcançar? Então, assim, você precisa fazer com que as pessoas que estejam com você, seus colaboradores, acreditem na sua ideia, né? Para que você consiga alcançar os seus objetivos, né? Perfeito. Se você não tiver isso alinhado, você não consegue sair do lugar. Perfeito. Aí a gente está falando muito em comunicação. Sim. Né? Então é o que você falou, às vezes a pessoa tem o fit cultural na cabeça dele está bem estabelecido. A missão, visão, valores, o propósito, a cultura, está tudo estabelecido na cabecinha do dono. Né? Mas se o dono não externa, ele não mostra isso para a equipe, não adianta. Não adianta, né? Porque a equipe não consegue entender aquilo e, segundo, entender se ela está conectada ou não. Não é isso? Exatamente, exatamente. A gente precisa que essas informações elas sejam passadas com clareza para a equipe, para que a equipe entenda o porquê que você está ali. Por que você está falando sobre isso? Não é igual uma criança. Não adianta você dizer à criança, olha filho, não pode pular daqui. Mas mãe, não pode pular por quê? Sim, claro. Por que você está fazendo isso, né? Então, assim, por que você, dono de restaurante, quer que o seu restaurante seja o melhor do Brasil? Por quê? Ah, eu quero que seja o melhor, você vai ter que explicar aos seus funcionários, para que eles engajem junto com você e entendam, poxa, essa ideia realmente é espetacular, vou junto com você. E aí você consegue transmitir isso para que eles consigam andar juntos. Ah, legal. E assim, a gente sabe que tem algumas ferramentas, né, Janine? Sim. Que podem ser utilizadas e devem ser utilizadas para de repente a gente conseguir resguardar essa cultura empresarial. Sim, Né? sim. Um deles, acredito que seja o regulamento interno, RIT, né? Isso. O pessoal fala muito RIT, né? Que é a abreviatura disso aí. Né? Então eu queria entender e saber um pouco de você. Primeiro, o que é esse RIT, né? Que se fala tanto, que é esse regulamento interno, e qual é a importância dele, né? Dentro de um bar e restaurante. Só abrindo um parêntese, né, e dando um exemplo do que você estava perguntando antes, que é sobre a cultura organizacional, né? Vamos imaginar que eu chegue aqui hoje para você, Acácio, e diga assim, Acácio, tem uma proposta ótima para você. 50 mil para eu fazer para você uma viagem maravilhosa. Uhum. Me deu 50 mil. Uhum. Você vai Muito fazer vago, algumas né? perguntas para mim, né? É vago. Você vai perguntar por quê? Sim. Para onde? Quem vai? Como é? Aonde é que qual é o destino? Eu vou comer o que lá? Sim. Eu vou dormir aonde? Então, essas são as perguntas que você deve fazer quando você for abrir o seu negócio. Né? Bacana. E as perguntas que você deve responder Sim. para os seus colaboradores. Né? Sim. Por quê? Para onde? Como? Então, assim, não adianta eu dizer, vou fazer uma viagem sem te dizer o propósito dessa viagem. Sim. Aonde a gente vai. Então, acho que esse é um exemplo bem bacana para você se guiar, né? E ter, peraí, meu dinheiro não é assim. Eu Sim. tenho que ter um direcionamento, né? E comunicar isso também. Claro, e só, desculpa, complementando, sim. Né, essa tua fala, antes até da gente falar mesmo da questão do regulamento, existe uma outra ferramenta também que é muito importante, né, em um negócio, que a gente vê que muitas vezes o empresário, por pressa ou por vontade de abrir logo o sonho dele, né, a gente acaba esquecendo de fazer o plano de negócios. Sim. Né? Então, eu acho que o plano de negócios e a cultura organizacional precisam andar juntos. Né? Na verdade, a cultura organizacional deveria estar dentro do plano de negócios. E o plano de negócios criando uma estratégia para que você consiga alcançar aquele sonho. Estratégia financeira, de marketing, operacional, logística, estrutura física, enfim. Né? Plano de negócio, Janine, você tem visto que as empresas, né, principalmente nessa área de bares e restaurantes, têm essa ferramenta ou não? Ou abrem e depois vão organizando?
Assim, o plano de negócio, eu acho que os empresários, principalmente os microempresários, né? Eles têm um pouco de medo, né? Quando Sim. vê essa palavra plano de negócios. Ai, meu Deus. É muito forte, né? É muito forte, vai dar trabalho, é Verdade. complicado, mas não é assim, Sim. né? A gente tem, inclusive, empresas que ajudam a gente a fazer esse plano de negócios, a traçar isso. E nada mais é do que você colocar no papel a sua ideia. Uhum. Sintetizar o que está ali, dar uma sequência, uma lógica no que você quer. É somente isso. Então, se eu quero abrir alguma coisa, eu vou só escrever. O que eu quero fazer, por quê, quem é que vai ser o meu cliente, quem são meus fornecedores, onde é que eles estão, meus fornecedores, são próximos, não são? Então, assim, são só informações que você precisa ter antes de você iniciar qualquer tipo de negócio. Sim. Então, o plano de negócio ele é extremamente importante, porque o que é que pode acontecer sem um plano de negócio? Um exemplo básico. Eu tô lá fazendo minha hamburgueria e aí, de repente, faltou a minha carne, que é um dos itens principais. Sim, básico. Dentro do plano de negócio, você poderia ter colocado lá 5 fornecedores de carne. Mas sem um plano de negócio, você só pensou em um, que é um amigo seu, que um dia vendeu para você e você está continuando lá. E ele pode falhar. Ele pode falhar. Então, dentro do plano de negócio, é onde vai ter todas essas informações para que você esteja preparado para toda a sua dinâmica do negócio. Sim, perfeito. Então, é extremamente importante e, infelizmente, são pouquíssimos que têm na mão. Sim, né, e a gente sabe que isso pode estar traduzindo, né, nessa mortalidade tão alta, né, a gente vê que nesse segmento é um dos segmentos que mais se abre e ao mesmo tempo se fecha negócios, então a mortalidade ela é altíssima, principalmente nos 2 primeiros anos, né, e quando a gente fala em 5 anos, é praticamente 10% e olhe lá que consegue chegar até 5 anos, né, então você ter isso muito bem desenhado faz com que você não desista. Exatamente. O que a gente tem visto muito é as pessoas desistindo no meio, sendo que a empresa provavelmente iria alcançar o sucesso. Né? Mas pelo fato então, de não ter feito um planejamento, principalmente financeiro, né? Sim. Quando a gente fala em fluxo de caixa, quando a gente fala nessas questões todas ligadas a um capital de giro para você ter um dinheiro, mesmo se o seu negócio não tiver movimento, que no início é normal, né, natural. E aí o empresário muitas vezes ele fica com aquela ideia que você falou, o sonho, ele tem um sonho que vai ser movimentado e quando abre não criou uma estratégia boa e não movimenta. Só que aí não tem o capital de giro. E aí faz o quê? Pois é. Fecha o negócio, né? Fecha o negócio. E assim, a gente vê muito assim, eu falei do microempreendedor, mas alguns grandes empreendedores também vão nessa mesma dinâmica. Às vezes eles não têm um planejamento. Às vezes eles querem que com 3 meses a empresa já esteja pagando as contas dele. E não é bem assim. Perfeito. Você tem que planejar, você tem que escrever, você tem que determinar qual é o seu fluxo de caixa, qual é o seu capital de giro, para que isso te dê autonomia para a continuidade do seu negócio. Em 3 meses não dá para você ler um negócio. Perfeito. Se ele vai ser bom, se vai ser ruim. E o plano de negócios vai te ajudar a direcionar e a te dar até uma tranquilidade. Olha o que está escrito aqui. Estou no caminho certo. Sim. É isso aqui mesmo que eu tinha pensado. Ou se não estou. Ou se não estiver, você já ajeita, já olha, dá uma olhada lá. Peraí, deixa eu consultar aqui. O que foi que eu disse se só saísse uma quantidade de hambúrguer? Eu disse que eu colocaria talvez uma batata frita maior. Sim. Então, tudo aquilo vai estar escrito ali para poder te direcionar e te dar uma maior segurança na continuidade do seu negócio. Né? Perfeito, um roteiro, né? Um roteiro. Você já sabe o caminho a seguir. Né? Não é o que ocorrer. Porque às vezes você sabe de cabeça, né? Mas a cabeça da gente, às vezes, não é confiável. Cada vez mais pois é, muita informação. Perfeito. A gente estava falando da questão... do HIT, né? Do HIT, E assim, a gente tem visto também a questão de contratação, né? Mão de obra difícil, a gente já falou sobre isso. De que forma, Janine, que você imagina que essa cultura organizacional bem implantada, será que ela pode facilitar para o empresário contratar? Sim, né? Na hora da contratação, ele já mostrar para o funcionário, olha, aqui nós temos essa cultura, para entender se ele vai conectar ou não. Exatamente. Ajuda, né? Ajuda muito porque, eu vou dar um exemplo bem básico, né? Que nós mulheres fazemos muito, que é o dress code.
Tá. Então, assim, quando você entra num negócio, numa empresa, você começa a perceber a forma das pessoas se vestirem, Sim. né? Então, esse é um exemplo simples, mas que vamos supor, meu irmão, ele gosta muito de usar roupa preta Certo. e boné. Uhum. Tudo bem, ele pode se adaptar a outras, né, outras formalidades, né, não tem problema nenhum. Mas às vezes tem coisas dentro da sua cultura organizacional que vão ter pessoas que não vão se adaptar. Então, dentro da sua entrevista, até é uma via de mão dupla, né? Uhum. Tanto você precisa dizer qual é a cultura, tanto o seu entrevistador, né, o seu candidato a funcionário precisa dizer, poxa, nisso aqui eu não me encaixo, porque eu não concordo com você. Você talvez aqui possa mudar, então facilita na contratação. Para que as coisas sejam claras. Quanto mais claro, menos trabalho você vai ter depois. Porque você contrata, às vezes, um funcionário e você não diz qual é a sua cultura organizacional, no meio do caminho ele percebe e fala, não quero ficar aqui. Ou o contrário, você percebe que o funcionário não está alinhado e fala, poxa, esse funcionário eu não quero aqui porque não é porque ele não presta, seja ruim, é porque ele não está dentro do que você imaginou para a sua empresa. Você imaginou, às vezes, um funcionário mais descolado, que fala gírias, que quer trazer um pouco mais de leveza para a sua empresa, e aí você contrata uma pessoa que é certinha, que é correta. Olha o trabalho que vai ser para essa pessoa entrar na sua cultura. Sim, verdade. Né? Então, é importante que você tenha essa comunicação inicial, né, com o seu funcionário. Muito bom. Tem uma outra ferramenta também muito legal, né, que a gente fala aí, puxando um pouquinho mais pro RH, né, já que a gente está falando da área de contratação, de seleção, que é a análise de perfil comportamental. Importantíssimo. Né, que é algo assim que é muito valioso, não é tão novo, mas muitas empresas ainda não conhecem, nunca ouviram falar sobre isso, né? Então, você poderia falar um pouco, né, do que é essa análise de perfil comportamental e como é que essas empresas podem usar isso para colocar as pessoas certas nas funções certas? Gente, eu acho assim que a análise de perfil ela é uma coisa que deveria ser essencial para qualquer contratação e para também você aproveitar o seu funcionário lá dentro da sua empresa. Eu passei por uma experiência na minha vida que foi dentro de um banco, né, por 10 anos. Eu amei minha experiência, foi maravilhosa, mas eu sentia falta de ser analisado o meu perfil junto com as funções. Sim. Então eu acabei me sentindo subaproveitada. Por quê? Porque às vezes eu poderia dar mais, mas a empresa não sabia qual era o meu perfil para me aproveitar melhor. Então imagine você ter acesso a uma informação que é conhecer o seu funcionário e que ele também se conheça, obviamente, né? Então, por exemplo, você tem um funcionário que você coloca na recepção, mas o funcionário ele é tímido, ele é calado, ele é quieto, mas, poxa, é um ótimo funcionário, vamos promover ele, colocar ele na recepção, se veste bem, é bonito, tal, vamos colocar. Mas não é o perfil dele. Então, a análise de perfil comportamental, ela vai te guiar para que você coloque o seu funcionário numa melhor posição para que não frustre nem você e nem a ele. Então, para mim, é o melhor dos mundos, né? Você conseguir alocar a pessoa correta para a função correta. Sim. O sofrimento, vamos dizer assim, reduz muito, porque você consegue entender que aquela pessoa está dentro de onde ela deveria estar. Perfeito. Né? Muito bom, assim, para quem não conhece, não ouviu falar, né, a gente sabe que tem os 4 perfis, né, quando a gente está falando de análise de perfil comportamental. Eu queria que você falasse um pouco, rapidamente, né, só sobre quais são esses 4 perfis, né, e a característica básica de cada um, né, para que quem ainda não ouviu falar comece a pesquisar sobre o assunto e comece a entender sobre o que é, né, e de repente já comece a fazer isso com a sua própria equipe. Você que é dono de restaurante, né, que está assistindo aqui agora o nosso podcast, já pode usar essa ferramenta, né, de forma ainda que intuitiva, né, não tão profissional, porque existe profissionais e documentos para fazer isso, né, análise, DISC, enfim, entre outras, né, tem várias metodologias. Quais são esses principais 4, né, Janine, perfis, né, comportamentais que a gente tem? É engraçado que quando você olha os perfis profissionais, você consegue identificar as pessoas, né? Quando você... quais são os perfis? A gente tem um perfil comunicador. Uhum.
que fica claro, né? Toda família tem um Sim. ou dois, três pessoas que são aquelas que chegam na frente já Domina falando, tudo. não tem Ninguém pra fala. ninguém fala mais. Quando você, Acabou. ih, chegou aquele meu tio, meu Deus do céu, eu não consigo, ninguém consegue falar mais. Ela toma conta Só da dá ele. festa, toma conta da festa, a iniciativa vem logo, não espera muito, não tem aquela timidez, Sim. né? É mais pra frente, né? Então a gente tem esse perfil comunicador, Uhum. né, que é um ótimo perfil para fazer várias coisas, porque tem proatividade, tem vontade de fazer. Temos aquele perfil que é o perfil planejador, aquela pessoa que gosta de lista, que Sim. gosta de anotar, que sempre quer saber para onde é que a gente vai, como é que vai, ele sempre tem as perguntas corretas para poder fazer e ter o planejamento de como é que vai ser feito isso, né? Não adianta, para um planejador, você não adianta dizer assim, a gente vai amanhã à praia, tá, mas e aí? Vai levar cadeira, vamos ficar em barraca, ele quer saber Vai tudo. de carro, vai de carro, vamos gastar quanto? Sim. Eu sou planejadora, então a minha lista tem um roteiro para ir eu pra tenho algum um lugar. roteirinho lá. Se você me perguntar quanto eu gastei na viagem, tá tudo planilhado. Sim, então sim, eu sim. gosto de planilha, gosto de organização, né? Então as pessoas que são planejadoras, elas têm essa facilidade para organização, para poder planilhar mesmo, dar uma sequência para o seu objetivo, as suas tarefas, né? Uhum. E aí a gente vai para aquele perfil analítico, Sim. né? Que vamos dizer assim, que são as pessoas mais questionadoras, Sim. né? Para não falar umas palavras, né? Sim. Mas as pessoas mais entender. questionadoras. Cri, então, cri. assim, a palavra cri-cri. Tá bom. Então, assim, por quê? Né? São as pessoas dos porquês, Sim. né? Meu esposo, ele é muito assim. Sim. Por quê? Quem foi que disse? Uhum. Aonde é que tem isso? Baseado em que dados? Você Então, tem que assim, provar, né? Você tem que todo pra essa provar. pessoa. Então, assim, as pessoas que são analíticas, elas vão estar sempre ali atrás, naquelas funções de organização, de por que vai acontecer, aonde a empresa vai, por que ela chegou até aqui. Sim. Então, ela vai te ajudar muito nesse desenvolvimento da empresa, né? Então, eu já falei do comunicador, já falei do analítico, já falei do planejador. Tá faltando um. Executor. Executor. Que é um trator. Esse aí pode dar o que for que ele faz. Pau pra toda a obra. Esse aí é aquele amigo seu da festa que você fala assim, poxa, queria fazer um passeio de escuna. Entrega na mão dele que ele vai fazer. O planejador faz a lista, entrega pro executor, ele vai chegar lá, ele vai arrumar o cooler, ele vai dizer quanto é que tem de cerveja para comprar. Então, ele é aquela pessoa que faz mesmo, que bota a mão na massa. Sim. Né? Então, assim, esses são os 4 perfis importantes que, com certeza, você visualizou aí várias pessoas dentro da sua empresa que tem esses perfis e fica mais fácil de você alocar elas nas funções específicas, né, desses perfis. Legal, Janine. Isso é uma dica de ouro, né, digamos assim. Exatamente. E além de analisar, é importante, eu acho que também estar sempre focado em mesclar. Né? Porque imagina você ter uma equipe... só não faz verão, Você né? tem uma equipe com predominância de executores. Nossa senhora, vai ser um Deus nos acuda, né? E você tem uma equipe também com predominância, de repente, de analistas, né, que estão questionando o tempo todo, observando, ou só planejador que não executa. Exato. Então, essa mescla, né? É super eu acho importante. Que é salutar, né? Você, na verdade, se puder ter em cada setor um desse, vai te ajudar bastante, porque você vai fazer a união dos poderes, Sim. né? Quem assistiu divertidamente, né, sabe que todos aqueles poderizinhos na nossa mente, eles precisam estar juntos. Eles precisam, eu adoro o desenho, então... eu assisto por causa de filho. Por causa de filho, né? Então, assim, eles juntos, eles vão fazer um trabalho muito melhor, porque cada um dentro do seu perfil vai somar um ao outro, e o comunicador vai estar ali para poder passar o que foi planejado, o executor vai ajudar a fazer. Então, assim, se você tiver um de cada, seria perfeito. Nós não temos os 4, quer dizer, nós temos os 4, Sim. né? Obviamente, todo mundo tem os 4, porém a gente tem alguns mais que se destacam mais do que os outros, né? Verdade. E fazendo esse paralelo, né, Janine? Contratação, colocou o funcionário para dentro, já explicou a cultura organizacional da empresa, já fez a análise do perfil, colocou ele na vaga correta. Sim. Né? Existem outros elementos e outras ferramentas, a gente até
já citou, né, lá atrás, que é também um regulamento interno, o RIT, né? Então eu queria saber de você, de que forma que esse regulamento interno, né, que ele traz informações importantes, regras, enfim, ele pode fazer esse alinhamento com a cultura organizacional. Né? Eu queria que você falasse um pouco primeiro o que é o regulamento de forma mais detalhada e como ele pode fazer essa conexão, né, com a cultura. O regulamento interno, ele é a forma de você colocar num papel toda a sua cultura, todas as suas diretrizes. Então, vamos dizer assim, é o documento físico daquilo que você pensou para sua empresa. O regulamento, ele, vamos dizer assim, cada pessoa faz o seu. Sim, tá? Cada negócio tem um específico, Sim. tá? Então é uma coisa muito autônoma, né? Você faz não é um modelo que você pega na internet, não é um modelo que você pega na internet e fala, eu quero seguir isso aqui. Não é isso, tá? Porém, ele não pode contrariar a lei, né? Sim, a legislação. Claro. Ele tem que andar junto ali da legislação. E assim eu considero o regulamento interno como se ele fosse uma extensão do seu contrato de trabalho. Né? Existe o contrato de trabalho, aquele lá que tem as leis, as normas que são providas pelo governo, e o seu regulamento interno nada mais do que as suas leis internas, né? O que você quer que aquela pessoa entenda como funciona a sua empresa. Então, o que é que vai ter lá dentro do regulamento interno? Vai ter todas as regras da sua empresa, que aí abrange uniforme, qual uniforme que você vai usar, como você deve usar. Tem empresas que têm 4 uniformes, então qual dia da semana você vai usar o seu uniforme. Então, assim, você vai ter lá dizendo se você pode ou não pode usar o celular dentro da empresa, que hoje o celular é um vício. Então, assim, vai dizer também qual a punição de você usar. Obviamente dentro da lei. Vai dizer suas férias, a folga, como é que funciona o seu pagamento. Então, todas essas informações você pode, que não vai estar lá na lei, porque são informações suas. Específicas daquele negócio. Específicas do seu negócio. Tá. Vai ter informações, talvez, lá dizendo que você, como funcionário da sua empresa, pode sentar e conversar com o cliente. Sim. É uma opção sua. Sim. Tem empresas que não fazem, mas a minha eu quero que faça. Aí vai dizer lá também quanto tempo você pode ficar sentado com esse cliente conversando. Então, tudo isso você pode escrever lá no seu regulamento, né? E além disso tudo, obviamente, vai ter lá os seus pilares. Claros e definidos. Missão, visão, valor e o seu propósito. Definido claramente para que aquela pessoa que esteja lendo, os seus funcionários estejam lendo, entendam com clareza o que é que você quer passar. Para que a sua empresa veio, para onde ela vai, qual o direcionamento que você quer que ele dê junto com seus clientes. Então, o regulamento é basicamente tudo que você quer que aconteça dentro da sua empresa. Descritivo de cargos e funções, normalmente é algo que você coloca, né? Que causa muita dúvida isso, né, Janine? A gente tem visto, a pessoa é contratada para fazer algo, uma função, quando chega lá no restaurante, ela está em outra ou está fazendo tudo ao mesmo tempo e não está fazendo o que ela foi contratada para fazer. Exatamente. Às vezes você contrata um garçom e fala, você vai servir as mesas. Né? E aí, de repente, o garçom está na cozinha, cortando cebola, tá no caixa. Recebendo mercadoria. Então, assim, você precisa deixar claro. Então, assim, o regulamento é para deixar claro tudo o que vai acontecer dentro da sua empresa, inclusive as funções que cada um tem. Justamente para que também não se confunda. Né? O funcionário ele precisa ter clareza, porque quanto mais clareza na comunicação, melhor vai ser o trabalho dele. Então ele não vai ter dúvida do que ele tem que fazer ou do que ele não tem que fazer. O acordado não é caro nem barato, né? Exatamente. É o acordado, é o justo, né? E a gente vê muito isso em restaurante, né? Mas ninguém me falou isso. Mas eu não sabia. Se você tem um documento que está escrito, que foi apresentado, né? Que é outro ponto importante também, apresentar. Mas eu tenho um restaurante de 50 anos. Nunca tivemos regulamento interno. E agora? Dá para colocar depois de 50 anos? Claro que dá. Desde que você crie esse documento, que você apresente para a tua equipe, né? E diga, olha, a partir de agora, nós temos um pilar, uma base que está aqui. Né? E as pessoas precisam ter acesso, primeiro ponto, né? Segundo, ler e terceiro, assinar. Né? Não pode esquecer, né? Porque é o registro ali, né? É o registro de que você firma, entendeu, né? o registro de que o seu colaborador entendeu o que você está querendo passar. Né? Porque não adianta você ter só no papel, o seu colaborador não entendeu,
você não apresentou, não foi claro nas informações e aquilo ser só mais um documento que você vai deixar na sua gaveta. Não adianta. O que facilita também o regulamento interno? Quando a gente troca de gestão, né, as gestões costumam colocar as coisas do seu jeito. Sim. Então, por exemplo, eu no restaurante, né? Moldar da sua forma. Sim. Então, eu no restaurante que eu trabalhei há 30 dias, há 30 meses, Sim. eu fazia dessa forma. Agora, quando eu chego aqui no seu restaurante, que é fazer seu, do mesmo jeito. eu quero fazer do meu jeito. Sim. Então, assim, o regulamento interno, ele direciona também as lideranças para que elas cumpram o que já foi determinado. Sim. Porque o que eu mais escuto é, quando o fulaninho estava aqui, não era assim. Verdade. Não é? Porque hoje meu gerente novo, ele quer desse jeito, mas poxa, a semana passada era de outro jeito. Olha o problema que você está criando para o seu funcionário. Você deixa ele frustrado, ele fica cansado porque, poxa, eu fazia tão bem agora, ele quer que mude. Por que quer que mude? Onde é que está escrito? Né? Muita gente pergunta, onde é que está escrito que eu tenho que fazer desse jeito? Então, quando você tem isso escrito e claro, você evita esses tipos de crises internas, né? Entre funcionários, entre as lideranças. Então, fica muito mais fácil o trabalho. Sim, perfeito. Janine, eu queria te fazer uma última pergunta, né? O papo, quando tá bom, ele passa rápido. Já passou muito rápido, inclusive, né? E a gente falou sobre várias ferramentas que podem ajudar a interferir, melhorar, ajustar, organizar a cultura empresarial, né? E talvez o empresário que esteja assistindo a gente aqui agora, o dono de restaurante, esteja pensando, meu Deus, eu não consigo fazer tudo isso ao mesmo tempo, é muita coisa. A gente falou sobre cultura organizacional, a gente falou sobre plano de negócios, a gente falou sobre análise de perfil comportamental, a gente falou sobre HIT, regulamento interno, né? Enfim, são vários elementos que são elementos teoricamente que se complementam, né? Não é um ou outro, mas o que é que você recomendaria e a ordem que deveria ser feito isso, né? Porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. O que é que você me indique? Ninguém faz nada sozinho, né? Perfeito. Ninguém faz nada sozinho. A gente, às vezes, é especialista em alguma coisa e tem que delegar para outros especialistas para que eles te ajudem, né? Então, assim, o que eu recomendo se você acha que é muito, e esses são alguns dos documentos que uma empresa precisa ter, né? São básicos. Muitos, a gente tem muitos mais documentos que eles precisam ser implantados dentro de uma empresa. Mas se você não consegue fazer sozinho, se você não domina fazer sozinho, chame ajuda, né? Perfeito. Então eu digo que hoje a palavra-chave para qualquer tipo de negócio ou para qualquer tipo de relação é ajuda, né? Então se você não consegue, se você não sabe, se você não está seguro disso, entre em contato com um especialista para que ele esteja junto com você. E, obviamente, cada setor vai ter um especialista definido, né? Perfeito. Então, a ordem disso aí o plano de negócios é o primeiro, tá? O pilar, né? Esse você tem que saber. Você não precisa fazer ali no papel. Você não precisa saber fazer, mas você tem que ter as ideias, tá? Você pode chamar alguém para poder te auxiliar de como colocar essas ideias no papel. Né? Documentar isso para você, né? Mas esse é o principal. Antes de abrir qualquer empresa, você precisa ter o plano de negócios. Não abra empresa sem plano de negócios, senão vai acontecer, infelizmente, o que acontece com muitos aí. Né? E a gente tem também acho que a diretrizes seria o segundo, né? Sim. A gente precisa fazer e os outros entenderem por que você quer que aquela empresa seja daquele jeito. Certo. Então você tem que colocar isso também no papel, vai ter pessoas também que auxiliam você, consultores, pessoas especialistas que vão conseguir te ajudar, né, a dizer o que pode, às vezes o que não pode, às vezes você quer colocar uma coisa que é contra a lei. Sim. Né? Que então, na prática, operacionalmente, não é viável. Não é viável, né? Uhum. Você, às vezes, quer criar uma situação de, não, eu vou deixar meus funcionários usarem o celular por 30 minutos. Sim. Mas, na prática, às vezes, não é isso que acontece, uhum. né? Então, você pode fazer esse segundo documento, né? Temos, qual foi o terceiro? A cultura em si, né? A cultura organizacional em si, né? E análise de perfil. A análise de perfil também tem que vir junto aí com o HIT, né? Talvez isso. Sim, com o HIT, porque você vai precisar de pessoas. Sim.
Você não vai fazer sozinho, né? Uhum. Você pode até fazer sozinho no início. Sim. Mas se a sua visão lá atrás é de crescimento, você vai precisar Sim. de outras pessoas. Então você precisa saber quem vai ser essa pessoa que vai estar junto com você. Até numa sociedade. Sim, também, claro. Você quer abrir uma empresa, um restaurante que vai vender aquilo e você não consegue fazer sozinho, você chama um sócio. Mas essa pessoa tem perfil para ser seu sócio? Sim. Esse perfil dele casa com o seu? Será que vai dar certo? 2 comunicadores? Será que 2 comunicadores vão dar certo? Falar. Então, assim, você precisa também saber se o seu sócio tem perfil para ser seu sócio. Sim, Né? claro. Não é só seus colaboradores. Perfeito. Então, a análise de perfil, se vai colocar pessoas, O precisa. ideal é que elas se complementem, né? Elas se complementem, Perfeito. exatamente. E o quarto foi A questão do análise, Da por fim, análise. a cultura, né? Fechando como... fechando a cultura. Tá. A cultura organizacional, junto lá com o HIT, né, que eles vão regulamento. andar juntos, o regulamento interno, eles vão andar juntos e eles vão dar clareza tanto para você, como sócio, quanto para os seus funcionários. E a clareza, a comunicação, as ordens do que você quer, isso aí vai transformar a sua cultura organizacional numa coisa muito mais simples, você vai ter muito menos dor de cabeça. Então você vai conseguir visualizar a empresa da forma que você imaginou, lá no seu plano de negócios. Né? Então eles dois juntos é o primordial para que você consiga gerir aquelas pessoas que estão junto com você caminhando. Né? Perfeito. E num só objetivo. Perfeito. De qualquer forma, Janine, pelo que você está me falando, vai se ter trabalho, né? Então, Com certeza. ou você tem o trabalho de planejar, estruturar para depois executar, ou você tem o trabalho de não planejar, não estruturar e o trabalho enorme que você de tem. corrigir durante a execução. Exatamente. Né? Então, de qualquer forma, vai haver trabalho. Empreender não é fácil, a gente sabe disso. Né? Existe uma série de questões que dificultam o empreendedor brasileiro, né? A gente sabe disso, é um país que tem uma alta carga tributária, Uma legislação bem complexa. legislações complexas, custo altíssimo, né, em todos os sentidos. Então a gente sabe que não é fácil. Então a gente muitas vezes vê uma determinada empresa que está crescendo, que está tendo sucesso, e a gente fala, foi o acaso. Não foi o acaso. Não. Aquilo ali é justamente porque eles fizeram pelo menos o dever de casa com essas 4 ferramentas, com esses 4 pilares aqui que a gente falou, né? Exatamente. Então, fica essa dica, né? Como Exatamente. de empreendedorismo aí também para o empresário que está assistindo a gente. E eu queria te agradecer, Janine, muito, tá? Por essa participação aqui em nosso podcast, né? Um podcast que fala muito sobre temas relacionados a como encantar o cliente. Eu acho que antes de encantar o cliente, a gente precisa encantar primeiro o nosso colaborador, né? Exatamente. Então, tudo que você falou aqui foi muito valioso. Queria te agradecer. Obrigada, Cássio. Obrigada aí pelo convite. Né? Eu espero que a gente tenha passado informações para vocês que ajude aí no caminhar. Não é fácil, né? Ninguém nunca disse que era fácil, mas é possível se você tiver organização, se você colocar aquilo tudo escrito no papel e vai em frente que dá certo. Perfeito, minha amiga. Muito obrigado, Obrigada, tá bom? Cássio. Para você que está assistindo a gente aqui, fique atento ao nosso canal do YouTube, às nossas redes sociais, que a gente sempre vai estar divulgando aí novos episódios, né? A cada mês, 2, 3 meses, a gente sempre está lançando coisas novas, trazendo profissionais da área e também trazendo pessoas que não só dizem na teoria, mas que fazem também na prática. Valeu? Muito obrigado, até uma próxima. Fechamos.